Olá! Bem, o nosso mundo está a mudar a uma velocidade, olha, impressionante. Aquelas certezas que a gente tinha ontem, hoje já não servem mais. Então fica a pergunta: como é que a educação acompanha este ritmo todo? Nesta análise, vamos mergulhar fundo numa proposta bem fascinante, a chamada pedagogia da mutabilidade. E para começar, vamos buscar inspiração nesta citação do Edgar Morin, a ideia do conhecimento ser como uma colcha de retalhos, sabe? Tudo interligado. Isso é a base de tudo o que vamos conversar. A questão não é só acumular factos soltos, mas sim tecer, costurar uma compreensão que faça sentido. É com essa imagem na cabeça que a gente avança. E isso leva-nos diretamente à questão fundamental, talvez a pergunta do momento para a educação. Se o futuro é, por definição, incerto, se ele muda o tempo todo, como é que a gente prepara as novas gerações para o que vem aí? É um desafio gigantesco, mas absolutamente crucial. Vamos então começar por aqui, por analisar este cenário. Um mundo de incertezas exige uma educação que também esteja em movimento, que veja a incerteza não como um problema, mas quem sabe, como o ponto de partida para aprender de verdade. Pois é, o ponto de partida é bem este. Os modelos mais tradicionais, aqueles focados em transmitir verdades absolutas, estão a ter dificuldades. É que preparar para um mundo em fluxo exige muito mais do que decorar respostas. Exige, na verdade, a capacidade de fazer novas perguntas. E é exatamente aqui que surge uma resposta inovadora. Agora sim, vamos focar no conceito central da nossa análise, a pedagogia da mutabilidade, ou PDM. E olha, é mais do que uma simples teoria, é uma proposta de como podemos pensar, sentir e agir num mundo que não para de se transformar. Então, o que é essa PDM, afinal? Pense nela como um modelo dinâmico. A palavra-chave aqui é reconstrução. Não se trata de chegar a um ponto final, mas de estar num processo contínuo que junta o pensamento com a ação, fortalecendo a principal competência de todas, a de aprender a vida inteira. A filosofia por trás disto é fascinante. Em vez de ser rígido como um cristal que racha sob pressão, a PDM propõe a flexibilidade do bambu, que se curva com o vento, mas não quebra. Essa ideia, aliás, foi adaptada de um conceito da gestão pública, a governança da mutabilidade. A ideia é que a força não vem da rigidez, mas sim da capacidade de se adaptar, sempre com ética e reflexão. Certo, mas em que é que se baseia esta proposta? A PDM não surgiu do nada, claro. Ela está bem assente em 3 pilares teóricos muito fortes que lhe dão profundidade. Vamos explorar cada um deles. O primeiro pilar é o filosófico. A PDM vai buscar inspiração a gigantes do pensamento, como Aristóteles e Hannah Arendt, e foca-se na integridade entre o que se pensa e o que se faz. O objetivo final? Formar pessoas capazes de agir com responsabilidade, com juízo crítico, transformando a incerteza numa oportunidade. O segundo pilar é fundamental. A PDM não deita fora o passado. Muito pelo contrário, ela dialoga com todo o conhecimento pedagógico que já foi construído. Não é uma ruptura, é mais uma síntese que pega em décadas de teoria e as adapta para os desafios de hoje. Este slide mostra bem a riqueza desse diálogo. A PDM inspira-se no construtivismo de Piaget, aquela ideia de que cada um constrói o seu próprio saber, no construcionismo de Peppert, que diz que a gente aprende melhor quando cria coisas, nas inteligências múltiplas de Gardner, que nos lembra que há várias formas de ser inteligente, e também em métodos que põem a mão na massa, como a aprendizagem por competências e a aprendizagem baseada em problemas, que usam desafios do mundo real para ensinar. Bem, se o segundo pilar nos mostra como se pode aprender, o terceiro pilar apresenta uma ferramenta poderosíssima para o fazer, a inteligência artificial. A PDM não encara a IA como uma ameaça. Vê-a antes como uma parceira cognitiva, que pode personalizar e dar um novo dinamismo a todo o processo de aprendizagem. Aqui a gente vê o contraste. À esquerda estão os medos mais comuns sobre a IA na educação. À direita, a perspectiva da PDM. Em vez de ver a IA a substituir o professor, a PDM vê-a como uma ferramenta que dá mais autonomia a quem aprende e que, na verdade, expande a nossa capacidade de pensar criticamente. E esta frase resume na perfeição a mudança de papéis que a PDM propõe. O professor deixa de ser aquele que só transmite informação para se tornar um arquiteto de experiências. E quem aprende assume o papel principal, o de protagonista da sua própria jornada de conhecimento. Faz todo o sentido, não é? Ok, a teoria é ótima, é fascinante, mas e na prática? Como é que isto funciona no mundo real, nas escolas? Vamos agora olhar para os desafios de implementar tudo isto e para um possível caminho para os superar.
E claro, a implementação não é um caminho fácil, a proposta reconhece isso abertamente. Há desafios enormes pela frente, a resistência à mudança nas escolas, a necessidade de formar os professores para estes novos papéis, a desigualdade no acesso à tecnologia e até a dificuldade de avaliar com as métricas antigas. Ser honesto sobre estes obstáculos é o primeiro passo. Mas para cada desafio existe uma estratégia. A ideia principal é avançar de forma gradual e pensada. Em vez de uma revolução do dia para a noite, a proposta é começar pequeno, com projetos piloto. Investir muito na formação contínua dos professores. E, acima de tudo, ir mudando a cultura das escolas, com currículos mais flexíveis, novas formas de avaliação, como os portfólios, e incentivando a colaboração em vez da competição. Chegamos então à nossa secção final. É importante perceber que a PDM não é um manual de instruções rígido. É, mais do que tudo, um convite a uma nova mentalidade, uma nova forma de encarar a educação. E esta citação clássica do John Dewey, ela capta a essência da PDM. Aprender não é algo que se faz só para se preparar para o mundo real lá fora. Aprender é o processo de viver, de nos reconstruirmos o tempo todo em diálogo com o mundo. E assim, o ponto crucial é este. A pedagogia da mutabilidade está, por natureza, sempre em construção. O sucesso dela não depende de uma fórmula mágica, mas sim da coragem ética e intelectual, de educadores e alunos para abraçarem a mudança como uma prática de liberdade e de crescimento. No fim de contas, a incerteza não tem de ser uma coisa má. Com mentalidade certa, ela pode ser o solo mais fértil para a inovação, para a criatividade, para a evolução. A questão que fica no ar é: será que estamos prontos para fazer essa transformação?